Continuando o cenário político de hoje, a nossa entrevistada é a presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro. Mande sua mensagem, temos nosso Twitter, @cenapoliticotcm, o facebook.com/cenário político TCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenário político TCM. Se tiver dúvida, está aqui, para você copiar e participar com a gente. Muitos brasileiros já receberam esta semana a última parcela do auxílio emergencial. O governo federal sinaliza o prolongamento com um valor menor. Mas o que pode acontecer com o fim do auxílio emergencial? Veja a reportagem. Neste momento de pandemia, o benefício do governo tem feito a diferença na vida de muita gente. Após o pagamento da quinta e última parcela do auxílio, surgiu o desespero para quem agora depende dessa renda. O próprio nome já diz, auxílio emergencial, para suprir uma determinada situação, que no caso do atual cenário é a questão da pandemia do Covid-19. Vale ressaltar que a importância da manutenção desse auxílio no atual momento, mesmo que seja reduzida, ela é necessária para que possa acompanhar a retomada do comércio de cada estado e de cada cidade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai prorrogar o auxílio emergencial pelo menos até dezembro deste ano. O presidente fez esse anúncio justamente aqui no Rio Grande do Norte, enquanto visitava a cidade de Ipanguaçu na semana passada. Só não falou na questão dos valores. Quanto que vai ficar esse auxílio, que hoje é de R$ 600 ou R$ 1.200 para as mulheres que são chefes de família. Para este economista, deve acontecer agora um equilíbrio das contas públicas. Do contrário, a situação pode pesar para todos os lados. O auxílio emergencial tem que equilibrar as finanças públicas. Essa é a grande proposta do governo. Ou seja, aumenta a flexibilização do comércio, as pessoas estão consumindo. Se as pessoas estão consumindo, geração de emprego e renda está acontecendo, diminui o auxílio emergencial. Mas à medida em que isso não vai acontecendo, ela precisa se manter igualitária. Ou seja, a redução do auxílio emergencial precisa acompanhar o ritmo da retomada do comércio. E sobre esse assunto, a gente pode conversar com a presidente Isabel Montenegro, inclusive há muito tempo conhecida como Isabel da Caixa, não é, presidente? Qual é a opinião da senhora sobre esse auxílio emergencial e sobre a movimentação econômica trazida pelo auxílio? Na opinião da senhora, o fim do auxílio pode ser ruim para o país? Com certeza, a gente tem hoje, eu acho que na história do Brasil, talvez o maior índice de desemprego. Esse auxílio emergencial, apesar de às vezes mal aplicado, Carol, porque não sei se vocês notaram, mas, por exemplo, os eletrônicos, eletrodomésticos subiram de uma forma assustadora. Muita gente que recebeu esse dinheiro, que seria para alimentar a sua família, investiu comprando aparelho de celular, investiu comprando outras coisas, que aqui não é só uma crítica, claro que as pessoas têm direito também de ter um aparelho celular, ou uma cama melhor, ou uma coisa melhor na sua casa, mas o objetivo era principalmente suprir as necessidades básicas da família. Deve continuar assim, mas o Brasil não pode viver somente dando essas esmolas. Precisamos buscar a geração de emprego e renda, e é um dos momentos mais difíceis para a economia brasileira e, quiçá, para a de Mossoró, que acaba de receber essa notícia aí sobre o fechamento dos ativos de produção aqui no Rio Grande do Norte, da Petrobras. Um grupo de senadores e deputados do Rio Grande do Norte, ali no âmbito de Brasília, entraram com a liminar para impedir essa saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. A senhora concorda com essa ação? Eu concordo, mas isso é coisa para inglês ver. Eles sabem muito bem que isso aí é só para dar uma satisfação ao povo. Esse dever devia ter sido feito antes. Agora eu li a reportagem aí de um dos diretores aí da Petrobras. Inclusive, Carol, todo o petróleo onshore do Brasil a Petrobras vai privatizar, vai vender esses ativos de produção. Ela só se interessa agora pelo pré-sal.
Então, que eles até explicam, ora, um poço de petróleo, né, que a gente não chama poço, que é ser do mar, produz 50 mil barris em Santos ou Macaé, em Campos, no Rio de Janeiro, por dia, enquanto que aqui todos os postos do Rio Grande do Norte produzem 23 mil barris por dia. Não, a gente, durante muito tempo, o Rio Grande do Norte foi o maior produtor de petróleo onshore, mas simplesmente hoje a Petrobras vai passar para a iniciativa privada. Aí se diz, não, vai gerar mais emprego e renda. A gente sabe que isso também não é verdade. Então, essa medida aí que você falou dos deputados e senadores, eu não sei nem quem foi que assinou, mas é igual a história que eles disseram aos vereadores do Brasil, todinho, 58.600, que iriam se unir para unificar as eleições, e eles sabiam muito bem que isso não era do interesse deles. Então, eu também não acredito nessa liminar e nada, e a justiça não vai conceder de forma nenhuma. O pedido, só para esclarecer, o pedido de liminar foi feito pela senadora Zenaide Maia, o senador Jean Paul Prats e os deputados Rafael Mota e Natália Bonavides. Continuando o nosso assunto com a presidente Isabel Montenegro, presidente, a gente falava antes de entrar na questão da Petrobras sobre o auxílio emergencial. Agora existe um novo pacote social do governo federal, incluindo um auxílio, assim como o Bolsa Família, e também um paralelo ao Minha Casa Minha Vida, que é a Casa Verde e Amarela. Agora, o governo federal que tinha uma política liberal, agora está focando na política não só desenvolvimentista, mas também essa política social. A senhora acha que é sustentável, que é possível se sustentar em um meio termo entre a política liberal e essa política desenvolvimentista e social? Espero que sim, que também não seja uma medida política eleitoreira. Estamos em ano de eleição, a gente sabe que não existe eleição solteira, que o resultado da eleição municipal deste ano de 2020 refletirá para 2022, quando teremos eleições gerais, mas a gente tem uma preocupação muito grande, Carol, porque a gente sabe como o Brasil está com déficit imensurável e a cada dia se cria programas sociais sem pensar em coisas sustentáveis, que é a geração de emprego e renda, como eu disse anteriormente. Precisamos buscar essa geração de emprego e renda. A gente tem aqui participação, a Lilian Catarina, da Pedro Velho, no Santo Antônio. Queria perguntar se a vereadora acha que o Legislativo é independente em relação às ordens e interesses do Executivo. Todos os legislativos, Lilian, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer parte do mundo, eles interagem com o poder executivo. E sempre existe. Quando era o PT no governo, a bancada do PT fazia o que estava de acordo com a ideologia. Agora, essa outra bancada, entendeu, também faz de acordo, esse centrão, tudo junto, apoiando o governo federal. O que era mais importante era as pessoas deixarem de ser oposição por oposição, situação por situação, mas sempre vai existir. Com relação às câmaras municipais, nós somos totalmente dependentes, sim. Para você ter a ideia, as câmaras municipais têm um CNPJ, mas um carro que a Câmara tem é da Prefeitura, um prédio não pode comprar no nome da Câmara, o saldo, se sobrar, tem que devolver para a Prefeitura, o rendimento de uma aplicação. Então, nós dependemos, sim, e nós vivemos às expensas do município, do 10º quem paga é a Prefeitura. Claro que nós divergimos, sim, em alguns momentos, mas também não podemos viver empunhando uma bandeira de luta. Não porque a gente queira conseguir alguma coisa para ganhar, mas porque a gente precisa viver em harmonia e entender também os momentos de dificuldades do município e do Estado. A gente tem um outro tema que, inclusive, na semana passada abordei em reportagem e trouxemos aqui no cenário político, presidente, que é a questão da mulher na política. Eu puxei esse assunto quando a gente destacou a galeria Niná Rebouças, ali na Câmara Municipal, que foi instalada há pouco tempo, agora já depois da pandemia, com todas as vereadoras que já passaram na Câmara Municipal na história de Mossoró. E a senhora conversou na reportagem sobre a dificuldade
de se chamar, de se trazer mais mulheres para a política. Por que a senhora acha que isso acontece? A necessidade de se chamar mais mulheres ou por que não acontece? Hoje no Brasil... As duas coisas. Nós amargamos aí, eu acho que é 100º, 33º lugar no mundo em número de mulheres no parlamento. Somente 15% do Congresso Nacional tem cadeiras femininas. Então, a gente precisa lutar para que a gente conquiste o número de cadeiras e não o número de vagas para disputar as eleições. Que às vezes me engana que eu gosto, muitas vão apenas como laranja para compor a chapa, para não diminuir o número de homens. As mulheres precisam se interessar realmente pela política. A gente vê essa questão da violência feminina. Há pouco tempo eu participava no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte de uma live aí sobre a violência doméstica. A gente vê isso todo dia, apesar da Lei Maria da Penha, a gente vê um número crescente todo dia de violência doméstica, assassinato de mulheres, aquela violência que teve com aquela criança de 10 anos, que a gente tem aqui também, nas nossas barbas, Carol, casos absurdos que nos revoltam e a gente não resolve. E uma das formas de diminuir isso aí, da gente conquistar mais respeito e mais espaço, é a partir da inserção de mais mulheres na política. Em relação a Maria da Penha, foi aprovado no início no ano passado, aliás, lá na Câmara Municipal, se não me engano, foi em junho, ainda no primeiro semestre de 2019, a Patrulha Maria da Penha, de autoria da vereadora Sandra Rosado. A própria Guarda Municipal de Mossoró entrou no setor através do setor de projetos, com um projeto para receber financiamento do governo federal. Esse financiamento foi aprovado no âmbito do governo federal, mas até hoje, já estamos em agosto de 2020, mais de um ano da aprovação do projeto, e a patrulha não é instalada pela Prefeitura de Mossoró. A senhora tem alguma informação sobre isso? Não, inclusive eu vou procurar saber se os recursos vieram, certo? Porque às vezes lá no governo federal você libera recursos, o parlamentar coloca uma emenda, o convênio manda, mas tem uma série de requisitos que tem que ser cumprido para que esse dinheiro realmente chegue e possa ser utilizado. Então vamos procurar a Secretaria de Segurança. Foi bom você lembrar essa questão, foi aprovado, mas não está funcionando. Então não adianta se aprovar tanta coisa que não funciona. Presidente, voltando àquela questão da Covid, a senhora citou aí a volta às aulas. A senhora concorda que as aulas já têm condições de voltar nas escolas públicas, estaduais e municipais? Não, eu acho um risco realmente, até porque você não tem como controlar tanto as crianças, os adolescentes, que não têm os cuidados que nós já, idosos, os adultos têm para não contrair essa doença. Mas a gente tem, Carol, que buscar uma compensação mais efetiva, porque eu tenho certeza que o prejuízo com o aprendizado nesse período em que as aulas foram online foi imensurável mesmo. E as pessoas, as crianças e adolescentes que estão na zona rural, têm essa internet? Tem internet com sinal bom? Estão tendo aula? Então a gente precisa tudo fazer essa avaliação do tempo que foi perdido, do que foi perdido de aulas, para que a gente procure uma forma e compense isso aí, porque um ano perdido é muita coisa. Pois presidente Isabel Montenegro, as aulas continuaram e existe aí uma grande porcentagem, se não me engano, já foi citado aí pelo menos 13%, ou não sei se o número é esse, eu estou certa, de estudantes que ficam de fora das aulas, não estão conseguindo porque não têm o acesso à tecnologia para acompanhar aulas online. Existe possibilidade da Câmara Municipal ver essa questão para tentar reverter esse prejuízo a esses estudantes que não têm condições e mesmo assim as aulas continuaram? Inclusive eu falei já com a secretária Magali há uns 90 dias atrás, mais ou menos, sobre a possibilidade da gente copiar. Eu acho que é o Ceará, que tem, por exemplo, pessoal da zona rural está assistindo as aulas através de rádios comunitárias, que a gente poderia copiar esse modelo para cá,
Eu dizia naquele momento que a gente poderia até ficar com esse modelo, mesmo depois que voltasse às aulas normais, como aulas de reforço, como se tivesse repetir novamente essas aulas, como se fosse um telecurso, para que aquelas pessoas da zona rural, que têm mais dificuldade ainda de aprendizado, porque não tem uma boa base de ensino, pudessem compensar isso aí. Então, Carol, a gente tem que buscar realmente, como eu disse, falei com a secretária Magali, mas a gente não sabe o que está sendo providenciado para compensar esse problema aí. Pelo menos 13% é muita gente. É importante e a ideia é interessante, então fica aí o alerta para a Câmara Municipal, a senhora como vereadora, para entrar em contato novamente, porque é muito preocupante para os estudantes aqui de Mossoró. Quero mandar um alô aqui para o Francieldo Barros, que está acompanhando, está dando boa noite, desejando uma boa noite a Isabel Montenegro. Muito obrigada pelo carinho, Francieldo. E temos também o João Arthur, que está acompanhando diretamente de Natal a entrevista com a presidente Isabel Montenegro através do nosso aplicativo TCM HD Play. Presidente Isabel Montenegro, muito obrigada pela presença no cenário político de hoje. Eu que agradeço, Carol. Um grande abraço, Francielo. Um grande abraço a todos que estão assistindo o cenário político. Vamos ficando por aqui no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM HD. Você já sabe. Tenha uma boa noite e até amanhã.